Esse é o banco de madeira mais famoso aqui na minha cidade, em Campinas. E nesse vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo de produção desse banco, envolvendo mais de 15 técnicas de marcenaria. Então vem comigo após a vinheta e não perde todo esse passo a passo. Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal de Marcenaria Amadora. Eu sou Rodrigo Piotto e nesse vídeo eu vou mostrar mais um passo a passo completo para todos vocês. Esse banco é o banco mais famoso aqui na cidade porque ele está exposto na Campinas Decor, que é a maior mostra de arquitetura do interior do estado de São Paulo. Ele está num espaço chamado Parque Infantil Naturalizado, um projeto da arquiteta Dayana Araújo. Vou deixar a descrição aqui nesse vídeo e você pode acompanhar. Caso você queira visitar a Campinas Decor, eu super recomendo porque você tem muitas inspirações de marcenaria, arquitetura e projetos para você. Então convido você para deixar o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, caso você seja um profissional, hobbyista, entusiasta, apaixonado pela marcenaria. Escreve também se você já teve a oportunidade de visitar a Campinas Decor ou alguma outra mostra de arquitetura. Esse ano a Campinas Decor abre as portas no dia 29 de março de 2024. Então vamos a esse passo a passo. E para fazer esse banco eu trabalhei com dois tipos de madeiras. A primeira, cerejeira, para fazer o tampo e todos os engrossos, os encaixes. Depois vou deixar na descrição desse vídeo, dá uma olhada onde você pode encontrar madeiras desse tipo já aparelhadas, plenadas para os seus projetos. Para fazer os pés, eu trabalhei com madeiras de poda, que eu encontrei lá na Serra de Fita. Não sei que tipo de madeira é, mas ela combinou muito bem com a cerejeira. E vocês vão notar que esse banco não tem um tampo retangular. Uma base é mais larga e outra ponta mais estreita. E para fazer esse corte, eu trabalhei com a serra de trilho, porque como é um corte inclinado, fica um pouco mais difícil você trabalhar numa serra esquadrejadeira, por exemplo. Então coloquei o trilho, prendi ali com os grampos e iniciei os cortes. Para deixar as pontas mais arredondadas, eu trabalhei com o gabarito só para fazer um traço circular, usei um disquinho de lixa para fazer um ângulo mais fechadinho e trabalhei também com o aro de metal que eu encontrei lá na Serra de Fita. Para fazer esse corte, eu usei a Serra Tico-Tico GST 185Li e uma lâmina nova que é um lançamento da Bosch chamado Two Side Clean. Note que ela tem os dentes virados sempre para o centro da lâmina, assim eu consigo ter um corte com melhor acabamento no topo e também na parte de baixo da madeira. Após os cortes, eu realizei um lixamento com uma lixa 80 só para dar uma suavizada onde a lâmina passou. E comecei a trabalhar no planejamento do engrosso. Esse tampo estava com 30 milímetros de espessura, que já é um tampo considerável, mas para deixar um efeito ainda mais bonito, eu trabalhei com o engrosso e com as ripas. Então comecei esse planejamento, coloquei as ripas, fiz uma marcação com o lápis e depois realizei o corte usando a própria serra Tico-Tico e a lâmina Two Side Clean. Como é um banco que vai ficar numa área externa, eu não gosto muito de usar parafusos. Prefiro trabalhar com colas e encaixes, como vocês vão ver. Para fazer a colagem das ripas, eu trabalhei com a Titebond 3, que é uma cola resistente à água. Isso é muito importante, senão começa a soltar tudo. Para fazer a colagem, espalhei a cola e fiz a colagem dessas ripas, deixando uma leve borda para o lado de fora, porque depois eu vou refilar essa borda usando a tupia. Para garantir uma boa prensagem, levei essa peça lá para a prensa na serra de fita, prensei muito forte e deixei de um dia para o outro.
Enquanto o tampo ficou na prensa, comecei a trabalhar na madeira dos pés. Gente, sempre que a gente trabalha com madeiras de poda, é sempre um grande desafio. Então temos que tirar a casca ela acaba soltando com o tempo. Trabalhe ali com o formão, um pé de cabra, com serra, com lâminas, o que você tiver em mãos, tudo vai depender do estado dessa casca. Então retirei a casca e depois comecei um trabalho de nivelamento dessa superfície. Como a parte de baixo estava muito grossa com cortes de motosserra, comecei acertando a parte de cima, trabalhando com a plana a bateria mesmo. Depois de acertar essa parte de cima, aí sim, virei a madeira e comecei a trabalhar nessa parte que estava bem desnivelada. E com o tempo, a gente consegue deixar a peça bem alinhadinha. Esse banco ele vai ficar com os pés enterrados no chão. Por isso eu cortei esses pés com 60 centímetros, assim eu tenho uma margem para enterrar e deixar ele bem estabilizado. Como essa madeira estava bem alta, bem espessa, eu não consegui cortá-la num corte só na serra circular. Então fiz o corte ao máximo que eu consegui e depois usei um serrote para finalizar o corte. Aproveitei e ajustei também o comprimento total dessas peças na serra. Peguei a lixadeira e dei todo o acabamento para deixar a peça perfeita para a próxima etapa. No dia seguinte, tirei o tampo da prensa e comecei os trabalhos para fazer esse refilamento da borda. E aí a gente tem alguns trabalhos preliminares. O primeiro, tirar o excesso. Então usei a própria serra tico-tico fazendo um corte bem próximo da borda, principalmente ali nas quinas. Note que tem cola que escorreu quando a gente fez a prensagem. Como eu vou trabalhar com uma fresa copiadora, eu preciso remover todo esse excesso de cola. É só colocar a fresa, prender bem a peça e você trabalha com o refilamento. Se você tiver uma borda bem larga, faça em etapas, já não crava logo a fresa, porque você tem o risco de machucar a madeira, porque a tupia é uma máquina bem agressiva. E se você fizer uma usinagem com todo esse cuidado, removendo pouco material, olha só como é que fica esse resultado. A gente quase não consegue ver a emenda do tampo com o engrosso. A próxima etapa, sem dúvidas nenhuma, é a etapa mais desafiadora desse projeto. Eu precisava fazer um travamento com encaixe para deixar esses pés bem alinhados e bem reforçado também. E abrir um rasgo em fibra de topo não é uma tarefa fácil, principalmente quando eu tenho uma madeira irregular, como essa madeira de poda, com o pé todo orgânico. Para isso, montei todo o aparato com a serra circular de trilho para fazer várias passadas nessa fibra de topo e depois retirar o excesso com o formão para abrir um rasgo ali para encaixar a próxima peça na parte de cima. E a segunda etapa desse encaixe foi trabalhar no rasgo para encaixar nessa peça orgânica. Aí como eu tenho uma ripa, fica mais fácil trabalhar na serra esquadrejadeira, fazendo várias passadas para abrir essa janela. Como esse banco tem o tampo triangular, eu decidi fazer essa travessa também com diferentes espessuras, assim tudo fica mais harmônico. Usei a serra de trilho para fazer o corte inclinado, respeitando todas as marcações. Usei a serra tico-tico para arredondar as pontas e a lixadeira para suavizar o corte. Mais um desafio nesse projeto. Na parte de trás, onde eu tenho a base mais larga, o pé encaixou entre o engrosso. Já na parte da frente, onde eu tenho a parte mais estreita, o pé não encaixa. Então fiz a marcação ali da madeira com contorno orgânico e usando a Golf 130 e uma fresa de 6 mm, eu abri um rasgo com todo o cuidado para encaixar o pé. Para fazer a junção da estrutura dos pés, os dois pés, com a travessa com encaixe e o tampo, eu decidi usar cavilhas. Eu não queria usar parafusos e não usei. Mas como é um banco, eu precisava de cavilhas mais espessas. Trabalhei com cavilhas com diâmetro de 15 mm. E para fazer esse alinhamento, eu não tenho os alinhadores nessa espessura. E aí, conversando com o Beto, decidimos usar uma técnica bem antiga da marcenaria, que é fazer marcações com os pregos. Gente, isso funciona. Eu não recomendo para peças que precisam ter alinhamentos milimétricos, mas para o banco deu tudo certo. Coloquei uma fita adesiva só para os pregos não escorregarem
E aí sim, fiz a prensagem e a cabeça do prego deixa uma marca na parte de baixo e na parte de cima bem alinhado. Aí foi usar o Bit Foster para fazer as furações. Antes de fazer a junção de todas essas peças, olha, e o banco tá ficando sensacional, eu usei as fresas meia cana, que a gente chama, para arredondar a parte de cima do tampo com um raio maior para deixar bem arredondado. E nas partes de baixo, trabalhei com a fresa com um raio menor, só para dar uma suavizada na quina. Usei também a Golf 130, que é uma tupia que eu adoro usar. E na hora de fazer a colagem, trabalhei novamente com a Titebond 3. E capricha, passa a cola, não economiza nas cavilhas, nas furações, em todos os encaixes. E se tudo foi feito da forma correta, essas peças se encaixam perfeitamente. E outro, mas será que só as colas e as cavilhas vão segurar toda a estrutura desse banco? Gente, segura. Lembre-se que eu tenho o travamento da ripa nos pés, eu tenho o travamento na parte da frente, no engrosso, e a força que o banco faz é de cima para baixo. Então, se você usar a cola adequada com todos esses encaixes, não tem erro e ficou muito forte. Sabe o que está faltando nesse banco? A etapa do acabamento. Mas antes, escreve aqui no campo de comentários qual foi a técnica que você aprendeu nesse vídeo. Eu vou mostrar todo o acabamento num próximo vídeo, porque senão isso vai ficar muito longo, com uma observação. Esse pé, ele tem 60 centímetros de comprimento e ele vai ficar enterrado. E no próximo vídeo eu vou apresentar um acabamento que serve justamente para selar essa madeira, proteger toda ela para pés que ficam enterrados na madeira. Já deixa o like aí nesse vídeo, convido você novamente para se inscrever no canal e não perde o vídeo seguinte, onde eu vou fazer toda a finalização desse banco. Forte abraço e até o próximo episódio.